Mentes e Medos. Oi, medrosos, eu sou a Andréia Brolho Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos, um podcast para você que, assim como nós, é um amante do terror. Aqui você vai encontrar relatos macabros, discussões sobre histórias assustadoras, lendas, filmes, séries, livros e tudo mais que o universo de terror tem a nos oferecer. E qual que é o nosso tema de hoje, Michael? O tema de hoje é Doppelganger. Isso. São as pessoas, seres que têm a nossa aparência. É uma lenda alemã, né? Fala que existe esse folclore alemão que fala sobre um espectro ou uma aparição de uma pessoa viva que é distinta da de um fantasma. Esse conceito da existência de um duplo espiritual, né, é uma réplica exata, mas geralmente ela é invisível para os homens, algumas pessoas conseguem ver. E o que acontece? O folclore, né, segundo a lenda, diz que quando uma pessoa vê uma cópia de outra pessoa é um sinal de mau presságio, de má sorte. Ou quando você acaba vendo a sua própria cópia, aí é um pouco mais tenso, é um mau presságio de morte mesmo. Existem relatos históricos de pessoas famosas, pessoas anônimas, e o que é surpreendente é que realmente quando acontece da pessoa se ver, no caso, por exemplo, dos famosos, eles acabaram falecendo pouco tempo depois. Muita coincidência, mas muito interessante também. Hoje nós iremos ter 3 relatos muito interessantes e vamos compartilhar o primeiro que aconteceu com você, né, Mar? Então, antes de entrar no assunto, eu quero deixar de nota isso, né? Como a gente falou nos podcasts passados, essa história aconteceu com a nossa mãe, então a veracidade tenho total confiança. Como nós falamos nas Pessoas da Sombra e sobre a casa que nós morávamos. E então essa história tem muita verdade, sabe? Então, vamos lá. Um dia eu fui no mercado e eu levava geralmente uns 30, 40 minutos para ir e voltar. Aí um dia eu volto do mercado, devia ser umas 10h30, 11 horas da manhã. Aí minha mãe, ela tava no quarto, ainda tava com a janela fechada, tudo, a TV desligada. Aí ela falou, você voltou pra pegar cartão? Eu falei, não. Disse, você entrou aqui, eu falei com você, que ela costumava falar, esqueceu X coisa, chave, cartão, tudo. Aí ela disse que eu não olhei pra ela, eu fui até a estante que tem, olhei pra estante, virei e saí do quarto. Aí ela viu que eu não falei nada. Aí quando eu cheguei, ela me contou, eu falei, não. Aí ela disse, relatou isso, né? E eu fiquei. Eu falei, nossa, eu não tinha esquecido nada naquele dia, eu não tinha voltado. E isso ficou muito estranho, assim, na época, né? Eu não tinha o conhecimento disso sobre Doppelganger. E fui aprendendo há pouco tempo agora que essas criaturas, aparições, assombração, espíritos, não sei o que é, né? Que realmente existe algo que possa copiar a nossa aparência, não sei com que finalidade, mas para mim isso é muito verdadeiro. E ela, você lembra, você chegou na época a comentar, perguntar pra ela, tipo, provavelmente, eu acho que vocês não devem ter comentado, mas você sabe se ele tava com exatamente a mesma roupa que você tava naquele dia? Como se você realmente estivesse voltando, ela nem reparou, tipo, uma troca, uma diferença. Não, ela disse que era eu, só que
o Como se quarto. fosse carne e osso mesmo, né? Sim, tinha nessa estante eu deixava a chave, o cartão, eu deixava todas as coisas que eu usava no dia a dia, eu deixava nessa estante. Ela disse que eu vim, entrei no quarto, tipo assim, passou da porta, eu acho que uns 1,50 m, eu parei e fiquei poucos segundos, me virei e saí pela porta. Isso Sem ela. contato visual. Sim, não, eu não disse nada, não fiz nenhum barulho, nada. Eu só entrei, me virei e saí. Parecia, o jeito que ela me contou parecia que é como se tivesse, vamos supor, a pessoa feito uma lavagem cerebral. A pessoa não sabe onde tá, tudo, não tem pensamento assim básico, sabe? Sobre Sim. falar, conversar, e saiu pela porta. Você ficou com medo quando ela te falou isso? Não, eu fiquei surpreso, sabe, assim, porque a gente, assim, eu, né, eu acho tão interessante essas histórias assim, que isso acontecer não comigo, mas com uma pessoa que eu tenho confiança, que não faz é, brincadeiras sobre essas coisas assim. E ela me contou, eu fiquei bem assim interessado, sendo que eu nem tinha conhecimento ainda sobre Sobre esse essa termo. lenda. E É, você chegou a achar que era alguma coisa maligna, alguma coisa ruim, assim? eu eu acho que sim e não, que nem já nós dizemos isso direto aqui, né? A gente teve uma criação cristã e, pra mim, se eu for ser bem ignorante, vou falar que é demônio, né? Mas aí, como a gente não sabe outras criaturas que existem por aí, eu fiquei achando assim, tentando achar algo Não, para encaixar essa coisa que a nossa mãe viu que tinha minha aparência, mas eu pensando eu não encontrei nada com nossa, que tivesse. é bem curioso mesmo. Mas assim, você não tá sozinho no mundo em relação a isso. Existem tantos relatos por aí. Esses tempos atrás, uma seguidora do Face, a Paula Santos, ela mandou um relato pra gente e eu achei muito interessante. Eu vou falar pra vocês agora. Bom, a Paula, ela conta que quando ela tinha 10 a 11 anos, na época, ela estava na mesa da cozinha fazendo o dever de casa. E aí ela viu o tio passar. Eu acho esse relato muito interessante porque as pessoas também desacreditam dela, né? E você vê que não é ela só no mundo, existem outras pessoas que compartilham desse sentimento, dessa experiência, né? Então eu vou ler agora. Tá. Eu tinha uns 10, 11 anos na época, estava na mesa da cozinha fazendo o dever de casa, quando vi o meu tio, o irmão da minha mãe, passar pela janela do quarto. A porta do quarto ficava de frente para a mesa, onde eu estava sentada. E essa também ficava na mesma direção da janela. Então, assim, a porta ficava de frente para a janela. A minha mãe estava nos fundos da casa, estendendo as roupas no varal. Eu vi o meu tio passando e pedi a bênção dele. Ele não respondeu, só me olhou. Gritei para minha mãe: "Mãe, o tio está indo aí." E ela respondeu que tudo bem. Passando algum tempo, a minha mãe entrou na cozinha e me perguntou: "Cadê seu tio?" Eu respondi que ele tinha ido até ela. Ela disse que não viu ninguém. Até hoje eu não entendo o que foi aquilo. Meu tio era vivo na época, então não creio que foi o espírito dele que viu. Meus irmãos e minha mãe também riram de mim por muito tempo por causa desse episódio. Tanto que comecei a evitar falar sobre, para que não virasse motivo de chacota. Porém, gostaria muito de entender o que aconteceu, pois vi ele passar e não o vi voltar. Ou seja, gente, pelo jeito que ela descreve aqui, não tinha saída, ele tinha que voltar de qualquer jeito, ou se deparar com a mãe dela. Não aconteceu nenhuma das duas alternativas. Muito esquisito também, né?
Muito. Olha, é pior que ninguém acredita. E é uma coisa que acontece, se você olhar, tem relatos, YouTube, até com outras pessoas, se você procurar em fóruns, existem pessoas que relatam, né, esse tipo de experiência. Tem um colega que também relatou para mim um acontecimento desse que ocorreu com a família e tiveram várias testemunhas. E aí eu acho que no caso dele foi mais confortável porque tinham outras pessoas vendo também, né? E eu vou relatar aqui para vocês resumidamente, mas ele morava numa cidade do interior de Minas, acho que era norte de Minas, chama Mirabela. Pelo que ele descreve, eu não vou expor o nome dele, por respeito porque ele solicitou isso, então eu troquei alguns nomes, tá? Mas o que ele relata é que ele estava nessa casa, nessa cidade, era uma casa, tipo aquelas casas de fazenda, de sítio grandes. A casa tinha 4 quartos e a porta era aquelas portas, sabe, que é dividida, abre a porta e a porta também vira uma janela. Não sei. Todas de madeira, aquela casa antiga, bonita, bem grande. E ele falou que era na época de agosto. E essa época de agosto na cidade tem festividades. Então, eles dividiam os quartos assim. A mãe dividia um quarto com uma tia. O pai dividia o quarto com os meninos. Os primos meninos ficavam em um. E as primas meninas ficavam em outro. Eles estavam nessa festa. A festa aconteceu num sábado à noite. E o que acontece? Tem uma prima dele chamada, eu troquei o nome, chamada Maria. E ela tinha Enem no outro dia, no domingo. Então eles pensaram assim, ó, a gente vai pra festa, tal, não voltamos muito tarde, porque ela tem um Enem no outro dia, né, precisa descansar. Só que, nesse mesmo dia da festa, quando tá amanhecendo, de sábado pra domingo, ele falou que tem uma banda que chama Alvorada, que ela toca bem nesse amanhecer, e a cidadezinha inteira vai ver, né. Tudo bem, já era de manhã, de sábado pra domingo. Aí tava a mãe do relatante, a tia e ele em casa. E eles falaram, nossa, a Maria não acorda, vai acordar ela. Aí bateram lá na porta, a mãe dela bateu na porta do quarto dela, ninguém respondia. Aí foram bater a corda, você vai perder a hora e tal. De repente surgiu uma voz lá de dentro falando, sai daqui, me deixa dormir. E a mãe ficou muito brava, porque pelo que ele relata, essa história aconteceu faz tempo, já fazem mais de 20 anos. Eles costumam ter uma educação bem rígida em relação aos pais. Então, assim, aquela coisa, respondeu, não é muito legal responder para pai e para mãe. Então ela respondeu de uma forma bem rígida, sai daqui, me deixa dormir, foi grossa. E a mãe, puta, começou a bater na porta, a tia começou a bater, e o meu colega falando que estava do lado, escutando tudo, vendo tudo. Aí elas falaram, vamos dar a volta na casa, tá aberta, e a gente abre a janela e acorda, fala pra ela sair, né? Nada. E a voz continuava, sai daqui, me deixa, tal. Elas foram entrar na casa de novo, passou um tempo, entrou a Maria, que supostamente era a pessoa que estava dentro do quarto, e as outras primas. E ela falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Tipo, você não tá dentro do quarto? Ela falou, não, acabei de chegar. E ele fala que realmente elas tinham acabado de chegar da festa, que elas estavam todas arrumadas. Aí falou assim, não, e eles trancavam as portas do quarto, porque como era muita movimentação dentro da casa, muita gente, os quartos ficavam trancados, mas a porta da casa ficava aberta. E aí ela pegou, tava com a chave, abriu a porta do quarto, a família inteira, aquela renca toda, entrou no quarto pra ver quem é que tava dentro do quarto, e pra surpresa de todos, não tinha ninguém. Quem que era a voz lá de dentro? E era a voz da Maria. Então, assim, é uma questão, não foi uma visão do doppelganger, foi a voz. Como se fosse a Maria dentro e ela respondendo a mãe dela, respondendo a mãe, respondendo a tia, e de uma forma super ríspida, super grossa, assim, que não era o comum da personalidade dela naturalmente. Assim, ela costumava ser uma pessoa mais educada com os pais, digamos assim. Então é muito curioso também, eu achei bem interessante esse relato. Esse relato me lembra um vídeo que eu vi no YouTube. Se passa no México. É um pai, ele começa a perceber que ele tem um filho, acho que de 5, e uma menina de 7, eu não lembro exatamente. Mas ele escutava
a voz da filha, ela estava na escola junto com o irmão e por várias vezes ele escutava a voz da filha dele vinda do quarto. Aí ele começa a gravar um dia e consegue capturar a voz com a câmera, né, o microfone da câmera. Ele continuou tentando, né, capturar algo até que ele conseguiu ver era uma menina que não tinha a fisionomia da filha dele, mas ela tinha a mesma voz. Ele pegou ela tava no canto do quarto com os joelhos assim, sabe quando você põe o queixo assim em cima? E no canto e falando com a voz da filha dele. Aí ele começa a falar que você é, de onde você veio, a coisa que eu não sei determinar o que era. Disse pra ele sair e faz uma voz horrível assim e fecha a porta. Aí ele tenta abrir, aí depois que ele consegue, ele entra, não tem mais nada. Esse relato que você acabou de contar me lembra desse caso. Caramba. E sabe o que eu acho interessante também? O que dá uma credibilidade pra essa lenda, assim, né? Que ela vem crescendo. Eu acho que essas lendas que surgiram de um tempo pra cá, elas já existem há muitos anos. Elas só vêm sendo mais divulgadas, né? E são lendas milenares, se você parar pra ver. Tem algumas de famosos também. E a maioria das pessoas que relataram ter visto o seu doppelganger ou pessoas próximas viram seu doppelganger são pessoas que têm credibilidade, sabe? São pessoas são políticos, escritores, são pessoas que não iriam se expor ao ridículo de graça, né? Eu separei alguns aqui, eu achei interessante. Tem um que eu vi de um escritor chamado... Gente, desculpa se eu pronunciei errado, tá? Goethe. Ele foi o autor da obra Fausto. Ele fez uma autobiografia que chama Poesias e Verdades. E ele fala em determinado trecho que ele viu a sua própria cópia andando em sentido inverso a ele. Ele estava andando e ele viu, ele mesmo se viu. Né? E é uma pessoa assim que ele já era um escritor que já tinha certa credibilidade na época, e ele fez esse livro de memórias e expôs. Ele fez questão de expor isso, essa cópia dele, porque também com certeza ele deve ter ficado, que porra foi essa, né? Eu também tenho um relato que nós pesquisamos, que é da Catarina Grande, que ela foi uma imperatriz da Rússia. Não se especifica a data que aconteceu, mas foi por volta de 1796 que no palácio viram uma criatura, algo que se parecia muito com ela, mas tinha feições estranhas, e ela mesma mandou os guardas do palácio atirarem naquela criatura, mas não se diz se aconteceu alguma coisa, se era algo que recebeu os tiros e se tinha cadáver, ou se era algo que virou fumaça. Não tem nada. Descrição. Sim, não tem documentação sobre o que aconteceu depois disso. Só que isso é muito ligado a isso do doppelganger, que pode ser um presságio ruim ou que a sua morte está próxima, porque depois desse evento que aconteceu no palácio, pouco tempo depois a Catarina faleceu. Nossa, muita coincidência, né? Tem um também bem interessante de um poeta chamado Percy Shelley. Ele era marido da Mary Shelley, a autora do Frankenstein. Ele relatou e testemunhou o doppelganger. Ele confessou isso para a esposa dele antes de morrer. E ele falou assim que nesse encontro
Ele teve essa experiência que ele estava caminhando num terraço quando foi saudado por seu sósia. Ele perguntou de quanto tempo você precisa para se contentar. Nesse caso, o Dr. Gangler dele falou com ele que é mais difícil de se ver, né? Quando você vê os relatos do Dr. Gangler, ele simplesmente ele nem olha nem tem contato visual, né? Mas nesse caso conversou com ele, perguntou isso e falou também a testemunha, uma amiga dele, viu o doppelganger dele passar pela janela em um beco sem saída, que não tinha volta. E ela falou que não tinha como ser o verdadeiro Shelley, porque ele nem estava lá naquela região, naquele momento. Então, assim, realmente foi uma coisa assustadora. Uma outra figura importante que também teve sido o doppelganger divulgado foi a Rainha Elizabeth I. E, assim, quem conhece a história da Rainha Elizabeth, ela era uma monarca super séria, né? Ela tem toda aquela história de medo de perder o reinado, então ela leva tudo muito, com muita seriedade e equilíbrio, né, no reinado dela. E descreveram também, ela descreveu que ela entrou no quarto dela e viu ela deitada, imóvel na cama, quase como um cadáver preparado para o velório. Ela falou que essa experiência deixou, tipo, aquele mal-estar. E passou um tempo, ela acabou falecendo também. Foi pouco tempo depois que ela viu o doppelganger dela que ela acabou falecendo. E uma história aí, no caso, ela faleceu, mas não por causa disso, né? Mas tem a história da Emily Sage. Desculpa a pronúncia, gente. Mas essa história é interessante. Ela é uma professora, ela dava aula num colégio de meninas por volta de 1845. E na sala tinha umas 13 alunas e as alunas estavam relatando, enquanto a professora escrevia na lousa, que tinha uma cópia dela do lado dela escrevendo também, só que sem o giz na mão, um giz invisível. E ela relatou até que ela se sentiu muito fraca nesse momento que as meninas falaram isso pra ela. Acontece que não parou por aí. Ela passou um tempo, ela estava em outro recinto do colégio e as alunas continuavam vendo a professora, só que dava para ver a professora em outro lugar e ela estava ali, no mesmo recinto que as alunas, só que a professora estava do lado de fora da janela, lá no jardim. A ex-professora, pelo que relata a história, ela chegou a ser demitida por causa disso, porque os pais ficaram agoniados com o relato das filhas, então é uma professora que sofreu a perseguição do seu próprio doppelganger. Ela mesma não chegou a ver. Quem via eram as pessoas, né? Mas parece que era uma coisa bem rotineira. Coitada, pagou por algo que nem era ela mesmo, né? Tadinha, ela é em uma época que já era tão difícil arrumar trabalho pra mulher, né? Vocês eram o quê? Era professora. Você não arruma tua escola, você vai fazer o quê? Vai ser empregada, trabalhar em casa de família. Deve ter acabado com a carreira da mulher isso, tadinho. E tem também o relato dos presidentes dos Estados Unidos, que é do Abraham Lincoln. Ele diz que viu, né, seu próprio doppelganger, diz que aparecia a face desse doppelganger, que era meio espectro, assim, parecia algo que não era necessariamente tinha um corpo assim como nós temos, mas era muito próximo disso. E a esposa dele chegou a ver também. E nisso ele também conseguiu ver como se fosse ele era uma espécie de doppelganger. Era uma névoa, assim, não era não Tá mais corpo. fantasmagórica, né? Não era um corpo, era uma coisa como se fosse esses fantasmas que a gente vê em desenho, assim, era uma coisa meio transparente, mas que dava para perceber que era ele. E outra coisa estranha, né? Eu pouco antes dele ser assassinado, né? Durante uma peça de teatro que ele foi. E isso ajuda a dar mais pano, né? Mais pano pra manga sobre essa
teoria que você vê seu doppelganger e provavelmente você vai morrer ou alguma coisa muito ruim vai acontecer, seja a morte ou qualquer coisa ruim. Uma má sorte. É, E assim, você vê, né? Um presidente, pelos filmes, seriados que passam, os americanos parecem que gostam muito dele, né? Desse presidente na história. E é um homem que provavelmente, né? Tipo, você não vai questionar a credibilidade de um relato dele. é, Até pela luta que ele vivia ali com, né, sobre a independência do país e tudo, ele não ia brincar com uma coisa dessa, ai, né, eu vi sim. meu E espírito, uma até coisa assim. ele e a primeira dama, né, a esposa dele, viram esse doppelganger dele É um e sinal, né, de alguma coisa que vai acontecer, parece. eu fico pensando, eu não me recordo exatamente o ano que foi que nossa mãe viu esse suposto doppelganger meu. Aí eu Uhum. fico tentando lembrar em que data foi Ano, pra eu fazer tentar ver um padrão sobre isso de ser um mau presságio ou uhum. qualquer outra coisa que possa ter relação com isso. Existem as teorias, né, que a gente pode verificar aqui, ó. Falam que a cópia pode ser uma cópia sua maligna, tipo um lado seu ruim. Tem a questão da lenda alemã, que fala sobre criatura mística, que ela tem a capacidade de escolher a pessoa por qualquer motivo e copiar as características mais profundas dela. Então ela passa a acompanhar um indivíduo, mas imitando sem más intenções. No caso, é a lenda alemã, a teoria deles é que não tem más intenções, ele simplesmente começa a copiar. Tem a questão de ser um ser extradimensional, que sinceramente eu acho até válido, eu acho essa questão de dimensão muito curiosa, assim, não sou cientista, mas eu acho muito interessante. Tem também, aí tem, né, aí eles falam sobre essa questão da cópia, quando se vê, quando não vê, quando é outra pessoa que vê os significados. E também, né, algumas pessoas falam que a cópia nada mais é do que o demônio se passando por você. Roubou sua imagem e tá ali sugando sua vida. Né? Tem essa opinião também, essa sugestão. Mas assim, o que eles realmente são, isso que me intriga. E por quê? Qual que é o motivo, sabe? Um fantasma, você até pensa, tudo bem, o fantasma às vezes ele tá revoltado, sei lá, ele quer falar onde está o corpo dele, ele é preso a questões materiais na Terra, ele tem questão de energia. Ok, mas um doppelganger, porque assim, até onde a gente está vendo, ele aparece, são pessoas realmente, não é um espírito, porque a pessoa já está viva. Será que é uma coisa de energia? Tipo, a pessoa gera. Porque assim, também tem falam, né, que quando a pessoa morre, por exemplo, num lugar e ela faz sempre os mesmos movimentos, às vezes aparece aquela impressão que a pessoa pensa que é um fantasma, mas é uma cena repetida daquela situação que ela estava vivendo. Então, assim, sempre acontece aquela cena e algumas pessoas acabam captando essa cena. Mas isso é quando a pessoa morreu. E quando a pessoa está viva, será que a gente gera essa energia viva ao ponto de carimbar ela na nossa dimensão e ficar ali, as pessoas acabarem tendo um lapso por algum momento que vê? Porque assim, é uma rotina, né? Igual você falou da estante e tal, era uma rotina que você tinha de ir lá, colocar a chave na estante e tal. Então assim, ele te copiou nessa rotina. É, eu, eu acho que deve ser algo que seja dimensões, porque eu não vejo outra explicação, porque você pensa assim, o porquê, vamos supor, um demônio, por exemplo, pegaria a sua imagem e faria isso, o que eu faço como exemplo, que era chegar e colocar as coisas na estante ou pegar para sair. E com que finalidade, né? E tem É. outra parte também que eu O que que vejo. eles, o que eles iam querer, né, com É, isso? e tem a parte que, se você quiser enxergar, também dá. No meu caso, eu posso ver essa possibilidade também. Que seria um, tipo assim,
uma criatura que é brincalhona, entre aspas, e usa a imagem da pessoa pra, sei lá. Espíritos zombeteiros. É, eu tenho essas duas vertentes que eu vejo uma possibilidade. Eu acho que a questão energética ela puxa muito, porque eu acredito muito nessa coisa de energia e de como a gente coloca energia em um determinado local, tudo. Mas também a questão, acho que dimensional nessa situação, para mim é bem atraente. Porque eu estava verificando, existe a pseudociência em relação a essa lenda, né? E é o que acontece. A neurologia fala, tenta explicar a situação como sendo um sinal de esquizofrenia ou epilepsia, ou doenças mentais. Mas eu acho que não é cabível a situação, é uma ideia muito vaga, até porque não teve um estudo científico da pessoa no momento que ela estava tendo a visão, só teve quando a pessoa foi estimulada por drogas até então. Se você é estimulado por uma droga alucinógena, óbvio que você vai ter alucinação, que vai estimular aquela determinada parte do seu cérebro, mas não teve da pessoa naturalmente tendo essa visão. Então, para mim, é muito vago. E até então, as pessoas que relatam, pelo que eu vejo, a maioria, até onde aparece, não tem registro de esquizofrenia, nem de epilepsia, e nem de uso de drogas, de alucinógenos. Então, assim, é muito curioso mesmo. E eu acho que é bem vago a questão da pseudociência em relação a essa lenda. E o que eu acho que, pra mim, que fortalece essa coisa é que, no exemplo da Imperatriz Catarina, foi ela e os guardas que viram. Não foi uma, duas pessoas. E no caso do... Ela mandou atirar no doppelganger dela. E no caso do Abraham Lincoln também, não foi só ele que viu, foi a esposa dele também viu. E era um cara que tinha muito a perder falando qualquer coisa do tipo, como vai, hoje em dia não tá tendo, eu acho que os militares da aeronáutica, os pilotos de avião, eles estão falando mais, mas teve determinada época que era uma vergonha, a pessoa podia perder a carreira dela falando que tinha visto, sei lá, um objeto voador não identificado enquanto estava trabalhando em voo, entendeu? Tipo, é uma coisa que as pessoas escondem. E tipo, você sendo um presidente de um maior país que tem, assim, em recursos militares e tal, e você tá lá exercendo o seu cargo e você vai dar brecha a, vamos supor, a oposição. Com certeza, falar que isso é ridículo, que você é louco. Não tem um porquê de mentir. De falar. Sabe que eu tava reparando? Eu não sei, mas eu tava verificando, vendo, né, esses relatos, eu tava vendo uma foto do Lincoln, já vi ele várias vezes, claro, mas eu tava reparando bem, eu não sei se foi loucura minha, mas ele não lembra o Seu Madruga? Um pouco. Não é? Aquele rosto meio chupado pra dentro, as linhas de expressão fortes. Nossa, eu acho ele muito sósia do Seu Madruga. Então, não, mas é muito curioso mesmo, com certeza. Eu acho que eu ficaria com medo. Porque eu ia pensar, pô, e essa coisa, sabe, de dimensão, e se roubarem a sua personalidade, sei lá, você vai ficando doente, sabe, vai envolvendo essas coisas assim, vai sugando você, porque, gente, não tem um motivo para uma cópia só ficar andando por aí te imitando. Eu vi até uns relatos de alguns youtubers, né? Eu vi ela falando, uma youtuber falando, que o doppelganger dela, várias pessoas da família já viram. Tipo, o pai já viu, ela tava no quarto, o namorado viu ela no sofá, ela saiu do quarto e o namorado viu ela e a doppelganger ali, tipo, sabe? É uma coisa assim que você fala, caramba, gente, mas qual é o sentido disso? Deixar a pessoa doida? Eu fico pensando, vamos supor que aquilo de alguma forma tenha que tirar energia
se manter naquela forma, de quem quer que seja, se a energia vem da pessoa a quem ele Da tá. pessoa. É uma questão, verdade, porque uma vez eu assisti nesses programas, né, de médiums que vão na casa das pessoas, e aí uma médium foi na casa de uma família e estava acontecendo muita atividade paranormal. E a médium, né, fez, né, todo aquele trabalho e no final ela falou para a família que na verdade quem estava provocando toda aquela atividade paranormal era uma mulher específica que morava na casa, acho que era a mãe a matriarca da família. Ela estava passando por um momento de muito estresse e ela tinha mediunidade, só que ela não trabalhava tal. Ela tinha. Tem um nome para as pessoas que conseguem mexer, não tem as coisas? Não é telecinese. É telecinese? Acho que é. Eu acho que é. E ela tinha essa capacidade, só que ela não sabia que tinha essa capacidade. Ela descobriu ali na hora, sabe? E ela começou a trabalhar isso depois. Mas ela mesma, com a magia dela, gerava toda aquela atividade. Segundo a médica que estava fazendo a leitura ali, né? Eu achei interessante, porque não foi a primeira vez que eu tinha visto isso. Então eu acho bem capaz que também a própria pessoa, por alguma energia interna que ela tenha muito forte, ela consiga reproduzir essa outra imagem dela, né, duplicada. É as possibilidades que você para e pensa são muito grandes. Olha, mal vejo a hora de um dia assim você poder comprovar pra gente essa questão de realmente comprovar assim que as dimensões, porque é muito curioso, eu acho tão plausível, parece ideia de louco, mas tanta coisa era ideia de louco há 50 anos atrás e hoje é tecnologia pra gente, né? Então acho que acredito, espero eu, que dentro dos próximos 50, talvez 70 anos, a gente já tem alguma resposta em relação a dimensões. Uma resposta, sim, realmente, sabe? Aí eu acho tão complicado isso tudo, assim, a gente tem aquelas pessoas que fazem teoria, né, de que tem provas que existem algo além de seres humanos, os animais, tem outras formas de vida no planeta que teoricamente, vamos supor, os Estados Unidos têm escondido, outro país tem escondido também, mas não deixam esses casos, essas aparições, tudo não sair, para não assustar as pessoas, né? Essas coisas assim. Olha, tem um. Mas não é bem Dr. Ganger, eu não sei, mas é uma ideia mais ou menos. Quando eu falo, por exemplo, dessa teoria, vai. A teoria dos demônios, eu acho que ela é um pouco mais fraca, mas também eu não vou anular ela, né? Porque existe uma questão que fala que os demônios, eles são enganadores, eles são os mestres do disfarce. Tem até um clipe que eu amo, esse clipe do Rolling Stones, for the Devil. E no clipe, gente, pra quem não viu esse clipe, assista, é maravilhoso. Ele mostra o diabo, né? A gente vê que é o Lúcifer, que na música ele fala. E ele tá tentando convencer as pessoas, né? Aquela vozinha no ouvido, a fazer os caminhos dele, fazer a vida dele dar errado. E aí ele começa a se disfarçar. Então ele se disfarça de um vendedor de automóvel, ele se disfarça de garota de programa, ele se disfarça de político, tudo para entrar em determinadas áreas e conseguir manipular. E eu acho muito interessante, só que ali não fala que é um doppelganger, mas assim, ele tem essa capacidade de transformação. E é muito interessante isso também. Essa teoria para mim faz sentido, mas é a menos que eu acredito, assim. Sim. Não, eu também. Eu acho que a questão dimensional ela é muito mais forte. E a questão energética, essa coisa assim, que a pessoa pode produzir isso por algum motivo. E como se fosse aquela marca que eu te falei, aquele carimbo. Que fica aquela impressão
de uma coisa sua no ar. Esses tempos atrás eu tava assistindo o Clube do Medo, que é aquele programa do Jack Osbourne. E ele apresenta com os manos do além. Ele tava falando, se não me engano, sobre o Doppelganger, e ele falando que acha que ele ficou tanto tempo numa cadeira de balanço no quarto da filha dele, balançando ela pra ninar, que é capaz das pessoas verem ele ali se balançando pra ninar, de tanta energia que ele gastou ali, sabe, fazendo aquela coisa. Pra mim essa faz mais sentido, porque vamos supor assim, uma energia como essa que você disse que ele ficava nanando a filha, né? Uhum. Deixa uma energia que pode ser, vamos supor, amor, ódio, qualquer desses sentimentos e forma uma energia, né? Que eu não sei, mas pra mim parece plausível que isso deixa uma marca, né? Sim, né? Deve deixar, sim, com certeza. Porque às vezes as pessoas sentem até cheiro de outras pessoas, né? Acho que essa coisa de energia é muito forte. E acho que a pessoa, para gerar uma energia ao ponto de reproduzir ela mesma, a pessoa ela deve ter uma coisa ali de especial, porque é muito interessante. Eu ia Sim. morrer de medo. Eu sinceramente não gostaria que ninguém visse eu e nem eu me visse, porque eu ia me sentir um pouco, sinceramente, invadida até. Porra, que merda é essa, sabe? Eu não ia gostar. Eu ia preferir, sinceramente, entre ver um fantasma e me ver, eu prefiro ver um fantasma aleatório. Eu tava pensando enquanto pesquisava sobre esse assunto, eu falei, eu pensando, né? Quem vai pegar a minha aparência? Coitado da criatura. Ai, Michael. E assim, tem algumas coisas também que aparecem na TV, em livros. Já teve alguns escritores que escreveram a respeito, né, do assunto, já fizeram artes sobre a lenda sobre o assunto. O que você tem aí pra gente de interessante da TV? Olha, eu trouxe 3 filmes que dois deles, né, não são terror sobre doppelgangers, mas são mais dramas assim. E outro que é sobre também o assunto, mas ele é um pouco mais de suspense, terror. Então, o primeiro é O Homem Duplo, que é de 2013. É sobre um cara, é com Jake Gyllenhaal. É sobre um cara que ele trabalha no escritório. Ele tem uma vida normal. Aí até que um dia ele vê um cara que é igual a ele, não tem diferença nenhuma. E esse cara dá aula numa faculdade. Aí ele vai escondido, senta, é tipo um auditório grande assim, onde ele, que é parecido com ele, dá aula. Aí ele vai vendo que o cara é muito parecido com ele, a voz, tudo. Aí até com um dia ele percebe que o cara tem a vida que ele gostaria de ter, porque ele é casado, ele não tem um emprego muito bom e esse outro dele tem relacionamentos com alunas que são bem mais jovens, essas coisas assim. Uhum. E esse filme ele é muito bizarro assim porque ele ele fala por metáforas muito. Você tem que sair assim muito da caixinha pra tentar entender. Eu assisti e não entendi nada. Aí eu fui na internet pesquisando e vendo que outras pessoas viram o filme e acham sobre o que pode ser, o que não pode. É um filme muito estranho e que provavelmente você não vai entender, mas é interessante pela o tema, né, Doppelganger. Sim. E o segundo filme é um que chama Lunar, que é de 2009, que é sobre um cara que ele trabalha na Lua. Ele
é contratado de uma empresa que faz a mineração de minérios, né, obviamente. E um dia ele sai o automóvel da empresa que ele trabalha e ele sai, ele demora umas horas para chegar até outro ponto do planeta, da Lua, né? E nessa viagem ele acha um outro carro dessa empresa, tombado, virado. Aí ele vai ver, ele entra e ele encontra um cara que é ele mesmo. Ele fica assustado. Aí ele vê que o cara tem marca de que ele tem. Aí ele leva o cara, amarra o cara e começa a perguntar quem é ele, porque ele tá com eles têm a mesma aparência. E vai acontecendo várias coisas estranhas. É um filme interessante, assim, muito triste. O final é triste. E ele tem 1h30, é um filme que vai fazer você pensar. Ele não é um filme por diversão, ele faz você pensar sobre coisas da vida. E o último é um filme que chama Cam, que é de 2018. É um filme sobre uma cam girl que trabalha fazendo live streams com conteúdo sexual. E ela trabalha com isso até um dia que ela tenta entrar no site com o e-mail e a senha dela e ela não consegue. Ela entra com outra conta dela e ela percebe que tem uma mulher que é idêntica a ela fazendo esse mesmo trabalho. E ela fica tentando descobrir quem é que tá manipulando daquela forma, que é bizarro, porque quem vai conseguir ter uma pessoa que é igual a ela, não tem diferença, ter o mesmo cenário, tudo, e não ter como explicar isso. E é um filme que ele é suspense e terror. Quando eu assisti, eu achei um bom filme. Parece ser interessante. Ele é muito interessante. Ele é um suspense. Ele é mais voltado assim um pouco ao terror. Eu não coloco ele como terror, mas ele é um suspense quase como terror. E, se eu não me engano, ele tem na Netflix. Caso você tenha, assista. Tem um desfecho no final, assim? Não dá spoiler, mas... Não, nunca vou dar spoiler aqui, não. Mas ele é um filme muito interessante e o final dele é satisfatório, assim, não é algo... Nossa, tipo o final de um coração final satânico. Mas é um final satisfatório. E legal. De filmes é só esses mesmos que eu tenho. Tem algumas experiências que eu vi com séries. Gente, não me julguem, tá? Eu vou falar uma série agora, eu sei que vai ter uma galera aí que não vai curtir, porque acha que pode ser juvenil, pode ser de adolescente, mas eu passei por essa época, na época que ele lançou, e eu gostei, sinceramente. Eu achei bem interessante. Foi The Vampire Diaries, que aparece. Assim, não é uma questão bem de doppelganger, né? Aparece a protagonista, ela tem várias duplicatas suas. Eu acho que são umas 4 duplicatas dela que ela tem. E elas são de épocas diferentes e tem certos momentos que elas se trombam. Então, assim, é interessante pro tema, tá? Tem gente que gosta, ok, tem gente que não gosta, beleza. Eu curti, gente, eu não tenho preconceito, não. Mesmo sendo juvenil, é juvenil naquelas, né? Porque o pessoal fala, é juvenil porque é adolescente, tá? Mas são uns adolescentes bem adultos. Então, assim, pra mim não é tão juvenil assim. Supernatural também, que é uma série que eu gosto. Tem episódios que aparecem, questões de doppelganger. Green,
Para quem gosta também tem, que mexe com questões místicas, sobrenaturais. Eles sempre colocam uns seres, umas lendas no meio dos contos deles. Olha, gente, não é de terror, tá? How I Met Your Mother tem um episódio lá que aparece, mas eu acho que é mais uma questão de sósia. Eles acabam vendo as pessoas idênticas a eles, mas, por exemplo, o cara vê ele, só que ele é um lutador. E ele, ele mesmo é uma pessoa super intelectual, né? Não tem nada a ver com esse universo. Então, tipo, seria o oposto dele, ele vê no oposto dele. Cada um dos personagens, ao longo desse episódio, vem os seus opostos. Só que pra mim aquele é um sósia, não é bem um doppelganger. Tem a série da Netflix alemã Dark, que ficou muito famosa, que tem uma galera aí que curte, que também mostra a questão de doppelganger, essa questão de dimensões e viagem no tempo e tudo mais. E o filme Nós também, eu achei esse filme muito interessante. Pra mim é uma questão ali de doppelganger, eles veem, não é sósia. Essa questão bem de universo paralelo, né? Porque a personagem, quando ela entra naquela sala dos espelhos e ela se vê no reflexo, quando ela vê o reflexo, não é simplesmente um reflexo, e entra nesse enredo, né? Que aparece uma família inteira copiada, é bem interessante. E eles têm umas características, assim, que eu acho super sombrias. Esse diretor, o Jordan Peele, eu acho que ele abordou de uma forma maravilhosa. E quando eu vi, eu não sei, acho que já deve ter ouvido falar do Sete Além, o universo Sete Além, né? Sim. E eu senti muito essa questão. Eu até comentei, né, quando estava assistindo o filme com meu marido, a gente assistindo, eu falei assim, nossa, Sete Além, são seres dimensionais de Sete Além, me parece muito, porque é aquela coisa diferente. É a Terra, são as pessoas da Terra, mas são pessoas diferentes, sabe? Eu achei que entrou bem nisso, é um filme muito interessante, eu gostei muito desse filme. E é isso, né, Maico? Mais alguma coisa aí pra você acrescentar pra gente sobre o tema? Não, esse tema que é legal falar, né, sobre o que pode ser, sempre fazer especulação sobre o que é ou não é, e a gente vai agregando, né? Tem coisas que a gente fala que pode ser sobre demônios, criaturas que pegam a sua forma física, e a gente faz com umas conversas meio estranhas, né? Mas é legal, desde quando a gente esteja conversando sobre, fazendo, né, especulações sobre o que é, o que não é. É muito bom. E eu queria agradecer a todo mundo que escutou até agora. E um grande abraço. E até o próximo podcast. É isso aí, gente. Eu acho importante também, como você falou, as pessoas não se sentirem sozinhas, igual a Paula Santos. Aliás, beijo, Paula. Obrigado por compartilhar o seu relato. Obrigado, Paula. Também muito obrigado. Não precisa se sentir sozinha, porque não é só com você que acontece isso. São com outras pessoas também. E é muito ruim quando a gente acaba dividindo uma experiência tão importante que aconteceu e as pessoas acabam desacreditando a gente. E, gente, não desacreditem, porque você não tava ali pra ver, sabe? Por que a pessoa ia pegar e falar e mentir pra você? Dê a dúvida, escute pelo menos, porque eu acredito que a nossa vida, em determinado momento, todos nós iremos passar por alguma situação. E é muito importante ter alguém te ouvindo quando você precisa. E a gente está aqui para isso também, para dividir, compartilhar as ideias e dar apoio, porque ninguém está sozinho nesse mundo, e por mais esquisito que ele seja, a gente pode fazer isso que é esquisito virar uma questão e deixar tudo mais calmo e, né, o menos apreensivo possível. E é isso, gente. Se você gostou, apoie o nosso projeto, nos avalie com estrelas, nos sigam nas redes sociais. O nosso Face é Mentes e Medos, os M's são maiúsculos, o grupo com o mesmo nome. O nosso Instagram é Mentes e Medos, tudo minúsculo. Curte, compartilha, que isso vai ajudar muito o nosso projeto.
E se você tiver algum relato que queira compartilhar com a gente, mande para o nosso e-mail, mentesemedos, tudo junto, minúsculo, @gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar a sua história. O Universo de Terror é com a gente.